onde eu começo, que eu acredito que eu nunca contei aqui. Se teve uma época da minha vida que eu fui perseguida realmente, foi a época que eu aceitei Jesus. No momento da minha vida que eu achei que depois que eu aceitasse Jesus, tudo seria perfeito, tudo seria só minhas flores. Mas não. A partir do momento que eu aceitei Jesus, as coisas começaram, as lutas começaram a se multiplicar. Mas foi exatamente nesse momento que eu fiquei mais perto de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu lembro que há 8 anos atrás, que quando foi que eu aceitei Jesus, eu estava na escola, no colégio, e o inimigo se levantou furioso contra a minha vida. E os meus próprios colegas começaram a ficar contra mim. E eu lembro que eu chegava em casa chorando. E a única coisa que eu precisava naquele momento, porque eu não sentia fome quando eu chegava em casa, porque a luta era tanto na escola, que quando eu chegava em casa eu só precisava de um abraço, que nem comida não servia. Aleluia, Jesus. Mas essa palavra que Deus me deu é para falar diretamente nisso. Lutas. Aleluia, Jesus. Hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Aquela menina que morava na roça, que muitas das vezes era chamada de matuta na escola. O propósito era esse. Era voar nas asas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sou muito honesta com o Espírito Santo. E eu falo com Deus que eu não mereço nada do que eu tenho. E nada do que eu vou alcançar, eu não mereço. Eu sou muito falha, como todos. Então, tudo que Deus está me dando, eu confesso para vocês que eu não mereço. Eu sou falada e tudo mais, mas eu falho também. Eu sou muito falha. Mas Deus não quer olhar para o nosso pecado. Deus quer olhar para o nosso interior. Deus quer ver vocês buscando a face dEle. Foi isso que Ele falou comigo. Ele não está interessado no nosso pecado, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados naquela cruz. Vocês não acham que todo aquele sofrimento que Jesus passou na cruz foi em vão? Não. Ele sofreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Deus não gosta do nosso pecado. Foi falado isso na live que a gente fez hoje de manhã. Deus não gosta do nosso pecado, mas Ele deu o seu único filho para morrer pelo pecador que somos nós. Então, eu dou graças ao meu Pai que estás no céu por tudo isso, Senhor. Eu te agradeço por tudo que eu passei, por tudo que eu tive que enfrentar, não só na escola, mas fora também. Foi muito levante na minha vida, e se eu estou aqui de pé, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Jó, capítulo 42. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Livro de Jó, capítulo 42. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
glória, glória a Deus. Eu creio que vocês estão aqui não em vão. Deus está operando no início do culto, desde o início do culto, e eu creio que Ele vai operar até o final. E eu creio também que vocês não irão sair da mesma forma que entraram. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Mas antes de ler, eu quero fazer uma breve oração. Feche os teus olhos. Senhor, oh Jesus, chegou o momento da tua santa palavra. Que o Senhor, Pai, venha falar no coração dos teus filhos. Venha falar, Senhor, porque eu creio que eles estão precisando ouvir a tua palavra. Oh Espírito Santo, oh Senhor, que essa palavra invada os corações deles e que eles levem essa palavra para a vida deles, Pai. Que essa palavra venha trazer mais avivamento, Pai. Que o Senhor venha falar na minha boca, porque eu creio que eles não vieram me escutar, com certeza não, mas se eles vieram escutar o Senhor, o Espírito Santo, então que o Senhor venha falar na minha boca, usa a minha vida para falar com eles. Assim eu oro e te peço, Senhor, de todo o meu coração, em nome de Jesus, amém. Jó, capítulo 42, versículo 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Amém. Glória a Deus. Então, aqui está o livro de Jó. Na Santa Palavra de Deus diz que Jó, ele foi um homem muito fiel e temente a Deus, um grande homem de Deus. Logo no início, no capítulo 1, diz que Jó foi o homem mais rico do Oriente, na terra de Uz. Jó possuía 3 filhas e 7 filhos. Era um homem muito, muito rico. Mas ele não deixou que a riqueza falasse mais alto. Ele não deixou que a riqueza, ou seja, o dinheiro e tudo mais, ele tinha muita, muita coisa, né? Mas ele não deixou que isso afetasse a fé dele. A fé dele falou muito mais alto. E ele foi temente ao Senhor. E uma certa vez, Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: eu vim para passear e rodear na terra. E Deus falou para Satanás: tá vendo o meu servo Jó, homem fiel, reto e temente a Deus? E Satanás disse para Deus: ele é assim porque ele tem tudo. Ele tem tudo, por isso que ele não te larga. E Deus, infelizmente, permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó. Então Satanás tirou tudo o que ele tinha. Tirou os filhos, tirou as riquezas, até os empregados, tudo. Tirou tudo de Jó. Só que mesmo assim, igreja, Jó não abandonou a presença do Senhor. Ele ainda pegou uma doença incurável. A doença se chamava lepra. Jó se coçava com um caco de telha. E ele ficou assim por 3 anos. E o ponto que eu estou querendo chegar é que às vezes a gente passa prova. Às vezes não, né? Sempre a gente passa prova. É necessário, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Porque às vezes a gente não entende, né? Que a gente queria que tudo fosse 1000 maravilhas, mas infelizmente hoje a gente está feliz e amanhã a gente não sabe se a gente vai acordar desse jeito. E às vezes a gente até questiona a Deus: por que a gente está passando por tal coisa, tal momento?
Mas a gente tem que agradecer, a gente tem que glorificar na prova, assim como Jó fez. Ele se humilhou diante de Deus e ele reconheceu, ele continuou reconhecendo que Deus foi na vida dele, desde a bonança até quando ele não teve nada. Quando ele ficou sem nada, Deus foi na vida dele. Então é isso que precisamos entender. Mesmo quando a gente não tem nada, na verdade a gente tem tudo, porque a gente tem a presença de Deus. Isso é fundamental. Não precisamos de riquezas, não precisamos de ouro nem prata, porque a coisa principal que devemos ter na nossa vida, de verdade, é a presença do Espírito Santo. O que adianta ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Oh, Jesus. Deus está me usando para falar com vocês que muitos estão com um sorriso no rosto aqui, mas só Ele conhece o seu interior. Só Ele conhece o que você passa dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho. Só Ele sabe. Ele está me usando para falar com você que independente do que você está passando, Ele é na sua vida. Assim como Jó perdeu tudo, não fique esperando. Não fique esperando perder as coisas para buscar Deus. Oh, Jesus, oh, Espírito Santo. Seja como Jó, igreja. Sejam fiéis a Deus. Sejam tementes. Não espere a tempestade chegar. E se ela vir, continue adorando. Oh, Espírito Santo. A verdade é que a gente tem tudo. Temos a presença de Deus 24 horas na nossa vida. O Espírito Santo de Deus faz presente dentro de nós. Oh, Senhor. Muitos abandonam quando chega a prova. Infelizmente não aguenta. Ao invés de confiar em Deus, ao invés de falar: Deus, segura na minha mão, vamos caminhar juntos, dá as costas para Deus. Oh, Jesus. Oh, igreja. Deus está usando a minha vida para falar com vocês que Ele é contigo. Se você está passando uma prova, eu não sei o que vocês, eu não conheço a vida de vocês fora da igreja, mas não se preocupe, coloca nas mãos de Deus. Se não é você que está passando por um problema, se é a tua família, coloca ela nas mãos de quem tudo pode. Continue buscando, não só para você. Não ore somente para a sua vida espiritual, mas ora para Deus salvar a sua casa. Eu já perdi parentes da minha família que infelizmente não alcançaram a salvação. E hoje a gente tem a oportunidade de buscar também para eles, porque a gente conhece a verdade. A gente sabe que o Rei dos Reis, somente Ele tem a chave da salvação. É muito difícil quando a gente recebe uma notícia na nossa casa: fulano morreu. E será que essa pessoa recebeu a salvação? Eu canso de escutar isso, mas eu fico pensando: mas será que essa pessoa alcançou a salvação? Oh, Espírito Santo, não vamos buscar a salvação somente para nós, mas vamos buscar para nossa família. Oh, Jesus, Santo é o Senhor. Aleluia. Eu estava na minha casa e Deus me deu essa palavra. Eu sempre estou louvando o louvor aqui de Jó. E era Deus falando o tempo todo: fala dele para a igreja. Vai servir de inspiração. Porque Jó não soltou a mão de Deus nem por um segundo. E a gente não consegue passar por uma prova sem reclamar: oh, Senhor, perdoe os nossos pecados.
Queridos, Jó passou por isso. Não foi 3 dias, nem foi 3 meses, foi 3 anos. E às vezes a gente questiona a Deus, por que a gente está passando por isso? Porque, Senhor, que a gente está passando por isso, eu não aguento essa prova, eu não aguento. Mas Jó aguentou 3 anos, isso é fé ou não é? Oh, Jesus! Jó passou por tudo isso de cabeça erguida. Claro que o sofrimento foi terrível. Oh, Jesus! Mas Deus foi com ele até o último momento. A sua esposa até questionou a ele: por que você não abandona a Deus e morre? Ele olhou para ela e falou assim: como falas, uma louca mulher. Tu estás falando contra Jeová. Ele sabia que ele tinha Deus na vida dele e que ele iria passar por isso, porque ele teve fé, ele tinha muita fé em Deus. E não era isso, não era essa tempestade que ia fazer com que ele parasse de adorar. Oh, Jesus! Ele ainda, depois de tudo isso, ele ainda lançou sobre as cinzas, em toda aquela situação que ele estava vivendo, doença de lepra, perdeu tudo, perdeu a família, ele ainda saltou sobre as cinzas e ainda adorou. Oh, Jesus, ele falou: não saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Aleluia, Senhor, glorificado é o teu nome. Eu sei que muitos aqui estão passando por uma prova, uma luta, mas creia que Deus é contigo. Eu posso sentir o mover de Deus sobre a sua vida. Oh, Jesus, basta me derrai, aleluia, Jesus. Sejam fiéis, igreja, sejam fiéis àquele que te deu a vida. Foi Deus que permitiu vocês estarem aqui para escutar essa palavra. E hoje eu vim falar com vocês. Na verdade, o Espírito Santo de Deus está me usando para falar com vocês. Que permaneçam. Não permita que essa luta, que essa prova venha acabar com a sua fé. Vocês são grandes na presença do Senhor. Oh, Jesus! No final de toda tempestade, vem a calmaria. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você descanse na presença dEle. Ele quer que você tenha fé, que Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para todos nós. E não é à toa que vocês estão aqui. Não é à toa que vocês estão escutando essa palavra. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Santo de Israel, aleluia. Não deixe que coisas pequenas venham roubar a sua fé. Sempre permaneça na presença de Deus. Ele tem o melhor para você. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então não faça parte do mundo, mas faça parte da presença do Senhor. Faça parte. Tenha fé. Não desanime por nada. Porque assim como Jó, vocês também devem seguir o exemplo dele. Não desanime por nada. Creia, somente creia que Deus está com vocês. Todos os dias eu acordo e eu penso nisso. E é isso que me mantém de pé até hoje. É isso. Eu tenho a certeza de que Deus está na minha vida. E o inimigo não tem poder para fazer nada. Absolutamente nada. Então não coloque coisas na sua cabeça. Porque Deus é com vocês. Eu creio, Jesus, que Tu tens o melhor para eles. Aleluia. Santo é o Senhor. E a Bíblia também diz, no livro de Jó, que mesmo Jó perdendo tudo isso, no final ele teve o dobro.
do que ele tinha. As coisas que ele tinha se duplicaram. E é assim na nossa vida. O que você perdeu, creia que Deus vai te dar o dobro. Creia, somente creia nisso. Se você perdeu algo, não foi por acaso. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Então, preste atenção no que esse capítulo, esse livro veio falar. Prestem atenção na palavra. Leve para a tua vida. Assim como Jó foi fiel quando as coisas mais preciosas que ele tinha foram tiradas. Seja como ele. Claro que o maior exemplo que devemos ter é o de Jesus, que morreu naquela cruz sem merecer por nós. Ele não merecia, mas mesmo assim, ele sabia que se ele não fizesse aquilo, hoje a gente não estaria aqui, porque os nossos pecados não iriam ser perdoados. Foi por causa dele que estamos aqui. Então, hoje fizemos uma live mais cedo e retratamos sobre salvação. E eu falei um pouco sobre isso. E eu vou falar novamente que procurem a salvação de vocês. A gente também luta para conseguir a nossa salvação, a gente busca. Então o segredo é isso. O segredo é buscar. Não desanime por nada. A prova, só olhe ela como uma prova, porque toda tempestade tem o seu fim. Então procurem buscar a salvação de vocês, porque breve é a vinda de Jesus. Imagina se Jesus chegar amanhã para buscar a igreja. Será que estaríamos salvos? Será que iríamos subir com Ele? Então, não desanime por nada. Continue firme na presença do Senhor. Não pare, né? Tem até um louvor de Mídia Lima que ela fala que a gente não pode parar e tudo mais. Mas é isso que Deus está lembrando aqui. Não pare. Não pare por causa das lutas, porque Deus é contigo. A palavra também diz que Deus não dá um fardo pra gente que a gente não possa carregar. E mesmo com as provas, e mesmo com as aflições desse mundo, temos que ter a total certeza de que a gente não caminha sozinho. É Deus que está conosco o tempo todo Ele está caminhando conosco. Então tenha isso em mente. Vocês não estão caminhando sozinhos. Deus está caminhando com vocês. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos agradecer por essa palavra. Oh Espírito Santo, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Senhor, por colocar essa palavra no meu coração, porque agora o Senhor falou comigo que eles realmente precisavam escutar isso. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter se feito presente em tudo. Obrigada, Senhor. Oh Espírito Santo, que essa palavra venha entrar, Senhor, no coração deles, e que eles venham a se lembrar da fidelidade que o teu filho Jó teve com o Senhor, e que eles possam ser exatamente assim, Pai, que independente da tempestade, da luta que eles estão enfrentando, eu sei que o Senhor é com eles. Espírito Santo, oh Senhor, façam que eles tenham a certeza de que o Senhor está com eles, oh Espírito Santo, estejam na vida deles 24 horas, Pai, lembrando, Senhor, dos teus feitos e das tuas maravilhas. Oh Pai, obrigada por ter falado conosco, Senhor, nessa santa e poderosa palavra. Obrigada, Espírito Santo, eu te agradeço pela força e por essa oportunidade rica que eu tive hoje. Obrigada, Senhor, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.
Jesus. Santo é o Senhor, glorificado é o teu nome.